A aliança com Noé. Parágrafo 56. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade, intervindo em cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo seu país, língua, família e nação. Gênesis capítulo 10, versículo 5. Parágrafo 57. Esta ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. Parágrafo 58. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 52. Deus elege Abraão. Parágrafo 59. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abrão, o chamado. Sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Para fazer dele Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Parágrafo 60. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas. O povo escolhido, chamado a preparar um dia a unidade da Igreja de todos os filhos de Deus. Este povo será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornados crentes. Parágrafo 61. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Deus forma seu povo Israel. Parágrafo 62. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, o salvando da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés sua lei, para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Parágrafo 63. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Parágrafo 64. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores desta esperança, as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther,
mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria. 3. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse no seu Verbo. Parágrafo 65. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 2. Cristo, o Filho único de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo, e não há outra palavra senão esta. São João da Cruz, a exemplo de tantos outros, expressa isto de maneira brilhante ao comentar Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 2. Porque em dar-nos, como nos deu, seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. De fato, aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, agora nos disse inteiramente em seu Filho, nos dando o todo, que é seu próprio Filho. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia a Deus, por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Não haverá outra revelação. Parágrafo 66. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo dos séculos todo o seu alcance. Parágrafo 67. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela, com mais plenitude, em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Resumindo. Parágrafo 68. Por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Assim lhe oferece uma riquíssima e definitiva resposta às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Parágrafo 69. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério, por meio de ações e de palavras. Parágrafo 70. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Parágrafo 71. Deus fez, com Noé, uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Parágrafo 72. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas, preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Parágrafo 73. Deus revelou-se plenamente, enviando seu próprio Filho,
no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que, depois dele, não haverá outra revelação. Artigo 2. A transmissão da revelação divina. Parágrafo 74. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens e que, desta forma, a revelação chegue até aos confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. 1. A tradição apostólica. Parágrafo 75. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. A pregação apostólica. Parágrafo 76. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Continuada na sucessão apostólica. Parágrafo 77. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Parágrafo 78. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da Igreja crente e orante. Parágrafo 79. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo.